Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Hoje se trata-se de o primeiro CPO, curso preparativo para obreiros, aberto para ministérios. E a gente vamos dar início, mas antes da gente iniciar aqui, nós vamos fazer uma oração. Após a oração, eu gostaria que a Evelyn louvasse o Senhor com o hino. Bom, Evelyn? Louvasse o Senhor com o hino. E daqui a pouco a gente já vai dar início. Eu quero ser bem objetivo. Nós teremos aqui 4 segundas-feiras. Algumas vai estar alguns pastores diferenciados ministrando. Mas vamos fazer uma oração, amados. Vamos pedir para que o Espírito Santo nos instrui nessa noite de segunda-feira. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai eterno, Pai querido, pelo poder do Espírito Santo, Pai, nós pedimos que as tuas mãos nos mova, que o teu poder nos dirija, que o Senhor nos fortalece nessa noite, nos ensinando, Senhor, no poder do Espírito Santo, pois precisamos de Ti. Nos instrui, Pai. O Senhor disse, por intermédio do apóstolo Paulo, aquele que almeja episcopado, excelente obra é. E nós estamos aqui para isso, Pai, para ser obreiros na Tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode vir, Evelyn, em nome de Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo as palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que dele não lembra mais. Eu canto para a glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém
acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está na luz, exceto que provas virão e de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Acho que está som, glória. Som, glória. Acho que está melhor. Som, glória. Som, glória. Som, glória. Som, glória. Som, glória. O diácono Everton Monteiro, apaga essa luz aqui da frente para ver se fica um bom design. Da frente. Não sei se está melhor. Ficou escuro, né? Pode acender. Por favor. Não pode estar acesa, né? A claridade está. Glória a Deus. Amados, vamos ler o tema de CPO, que é Lucas 6, 45. Bom. Lucas 6, 45. E eu pediria que todos os participantes aqui, depois, algumas das moças alguns dos irmãos já passaram o nome, mas depois passar o nome inteiro ali num caderno, tá bom? No final, os que estarão participando e data de aniversário. Sei que alguns não querem falar, né? Ninguém quer ser velho hoje, mas eu preciso que façam isso depois. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 6, versículo 45. Está escrito: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Ou a boca fala do que está cheio o coração. Amém? Nós iremos traçar alguns pontos primordiais para a formação de obreiros, alguns princípios que precisamos seguir. E o nosso Senhor Jesus, ele tinha um cuidado muito específico na escolha, e uma das escolhas era para se cumprir a Escritura. Dos 12 que o Senhor escolheu, apenas um era para se cumprir as Escrituras, que se chamava Judas. Judas era o único dos discípulos que estava na profecia de Salmos, na qual a Bíblia diz que esse foi cortado para a perdição. E o interessante é que o cargo de Judas
É um dos cargos mais importantes. Primeiro, Judas cuidava da tesouraria. Tesouraria é de tesouro. Nós estamos aqui falando de tesouros. O homem bom, do bom tesouro, do bom coração, tira bons tesouros. O homem mau, do mau coração, tira maus tesouros. E se nós olharmos com um olhar secular, o cargo mais importante era de Judas. Se você tivesse uma empresa, ou se você tem uma empresa, em quem você confiaria, em quem você colocaria para administrar as finanças, cuidar do seu dinheiro? Para uma pessoa que ela ganha na loteria, a maior dificuldade dela é encontrar alguém para cuidar do seu dinheiro. E muitas pessoas que ganham na loteria, elas ficam pobres rápidas. Você pode ver, pessoas ganham bilhões ou milhões na loteria, em menos de 5 anos ela fica pobre. O que vai restar alguns imóveis que ela comprou, e ela vai viver do aluguel de alguns imóveis. Qualquer um de nós aqui, se ganhar na loteria, o único investimento em vista que poderá dar sustentabilidade para nós, que não temos uma visão tão larga de administrar valores altos, é imóvel. Qualquer um, ou poderia dizer, a maioria esmagadora, se ganhar na Mega Sena, vai pensar, vou investir em imóveis, pelo menos eu tenho garantia. Pois muitos da gente ainda não sabemos lidar com valores altos. Com valores altos. E Jesus tinha mulheres poderosas que servia com seus bens. As mulheres serviam Jesus com seus bens, e o Senhor conferia Judas para cuidar da tesouraria. E nós estamos falando de tesouros. E para a gente iniciar a falar tesouros, o que tem a ver com obreiro. Primeiro, o reino dos céus é um tesouro guardado no campo. E quando a gente decidimos em ser obreiros, nós estamos se disponibilizando a viver no reino dos céus. E qual foi a maior dificuldade que Jesus tinha para lidar no reino dos céus? Qual era o seu maior empecilho? Qual era o seu maior problema que Jesus queria tirar do meio do caminho? Antes de eu entrar nesse ponto, primeiramente, o apóstolo Paulo diz: aquele que almeja o episcopado, excelente obra é. Uma das coisas que eu sempre falo aqui em dias de culto é que existem pessoas que a vida dela só vai dar certo quando ela entender que Deus chamou para uma obra. E existem pessoas que ela tem uma chamada extraordinária. Ela tem uma unção sobrenatural. Mas ela não tem uma cobertura e não tem treinamento. Ainda que se chegue o momento, precisa-se de treinamento. Passar pelo crivo da mentoria. A capacitação é do alto. Curso preparatório para obreiros. Mentoria e capacitação do alto. O que é mentoria? Instrução. Instrução. Ser instruído. Precisa ser instruído por uma pessoa que seja hábil. Diga-se de passagem, uma pessoa que tem uma autoridade espiritual ou uma cobertura espiritual. Não tínhamos grandes universidades na época de Eliseu nem de Elias. Não tinha Harvard, não tinha Coimbra, não tinha a Universidade de Londres, não tinha USP, e não tinha a Pontífice Universidade Católica, não tinha Mackenzie. Não tinha.
o que tinha? Escola de profetas, onde eles eram instruídos a fazer o desígnio de profetas. E muitas das vezes, a gente, profeta. Eles eram instruídos. Alguém sabe quanto tempo Eliseu esperou para substituir Elias? Não sabe? 22 anos. 22 anos sendo instruído para substituir Elias. E Elias tinha alguns campos: Betel, Gilgal, Jericó. Para quem já fez faculdade, entende muito bem o que é campus. Se olharmos os campos da USP, Botucatu, fortalecido na medicina, olharmos o campus da USP em Rio Claro, faculdade tecnológica, se olharmos também o campus da USP, escola politécnica, o campus da USP ou tão louvável As Arcadas, que se chama Largo São Francisco, escola de direito da USP. Você se formar ali, você abre escritório em qualquer lugar do Brasil. Se formar ali, abre um escritório de frente para Brasília. Você vai ser um dos advogados mais bem-sucedidos. E os campos da faculdade de profeta, digamos assim, de Elias, ali existiam profetas, alunos, candidato ou que estava rumo a ser profetas. Eram muitos. Diríamos assim, em algumas diziam 40, 50, aqueles que ficavam na expectativa. Até quando Elias foi tomado sobre Eliseu, tinha uma leva do outro lado e viu todo o fenômeno. De todos esses, nós não vamos ouvir o nome de nenhum deles, senão de Eliseu, que substituiu Elias. E os teus milagres foram dobrados. Precisa-se entender qual é a sua vocação. A vocação, ela sussurra no interior. A vocação sussurra no interior. Muitas das vezes você guarda para você mesmo. Se Deus tem vocação para você ser pastor, evangelista, missionário, diácono, primeiramente, ele vai vir de encontro ao seu coração. Um dos maiores problemas é a nossa falta de equilíbrio em lidar com a vocação que Deus coloca no nosso coração. Existem pessoas que têm chamada sobre-humana, mas por falta de instrução, a chamada se torna uma bomba atômica, uma bomba relógio para a sua própria destruição. Quando nós não entendemos e não temos equilíbrio da capacidade que Deus nos outorgou, a capacidade vem do alto, mas toda a capacidade do alto precisa de mentoria. Toda a capacidade do alto precisa de mentoria. E também precisa de cobertura. A razão de muitos começarem, permita-me, com toda a humildade, o Everton está aqui. Estou com mais de 20 anos pregando. Mais de 20 anos pregando. E ao longo disso eu vi muitos vir passar o estágio que eu estou muito rápido, mas despencar muito rápido. Alguns tentam subir de novo, mas despencam.
Alguns tentam postar agendas abertas, mas despencam de novo. Ou seja, digamos que eu estou num linear bem básico. Quando eles voltam, eles passam e despencam de novo. Mas o que eu acho interessante é que eles têm uma facilidade de chegar a um topo muito alto. Em contrapartida, conseguem cair tão rápido. Nós veremos muitos nomes na região de cantores, nevitas. Nevita hoje é cantor, né? Se bem que na Bíblia não é. Muitos pregadores jovens, pregadores maduros, que eles vão subir muito rápido. Mas quando você pensa que não, eles somem. Falta de mentoria e falta de cobertura. Existem pessoas que elas vão fazer as melhores postagens, os melhores vídeos, pessoas vindo ao delírio, debaixo da unção, mas daqui 6 meses, você vai ver ela postando fotos e vídeos dançando funk. Por falta de mentoria, por falta de instrução e por falta de uma cobertura. A cobertura é uma espécie de, digamos, vamos usar a parábola aqui. Um bom atleta, um bom jogador de futebol, excelente, ele não é nada se não for o seu empresário. Mas existem tantos jogadores ruins, o empresário é bom. Ele sempre está nos grandes clubes. E as pessoas perguntam, o que esse camarada está fazendo aí? Ele tem um bom empresário. O empresário é a sua cobertura. É a sua cobertura. O que é uma pessoa rica se ela não tem um bom contador? Primeiramente, voltamos ao assunto. Você ganhou na Mega Sena. Primeiro passo, contratar um contador. Ele é a sua cobertura. Mas o banco está seguro. Querido, primeiro, o banco vai trabalhar com o seu dinheiro. O banco vai enriquecer com o seu dinheiro. E ainda ele vai fazer você gastar o seu dinheiro. O mais rápido possível. Banco não é cobertura. O banco, ele guarda o seu dinheiro. Mas ele faz de tudo para que você gaste. Ele guarda para que ladrões não roubem. Mas ele faz de tudo para que você gaste. E ele também enriquece com seu dinheiro. Qual a estratégia do banco? Trabalhar com valores. O banco tem dinheiro? O banco não tem dinheiro. O banco trabalha com o dinheiro dos outros. O dinheiro que você pega emprestado no banco, você pegou 10, 20 mil no banco, o dinheiro não é dele. O dinheiro é de outra pessoa. O que ele faz? Ele ganha dinheiro em cima dos juros. O que o banco faz? Oferece serviços. Bancos digitais não pagam taxa, mas ele oferece serviços. Se você não atribui aos teus serviços, você não vai ter uma linha de crédito. Então ele quer te oferecer serviço e te premiar com linha de crédito. A dificuldade para a capacitação de obreiros são pessoas que não querem mentoria. Mentoria. Essa palavra ela fugiu de muitas igrejas. Hoje as igrejas mais atualizadas estão tentando resgatar essa palavra. Mentoria é nada mais, nada menos do que discipulado. E quando nós falamos de discipulado, as pessoas carregam dentro de si um sentimento de
subalterno, subordinado. Ninguém quer carregar a expressão de ser subalterno, subordinado. Ser discípulo. E as igrejas atualizadas hoje estão resgatando mentoria. E qual era a principal dificuldade? Primeiro, para nós abranger dentro do texto em questão, nós precisamos falar de coração, nós precisamos falar de atos, nós precisamos falar de coisas. Quando nós falamos de atos, o homem bom, adjetivo, bom, do seu bom coração, tira o bem, substantivo. Ou seja, um adjetivo que dá uma característica, eu poderia falar qualidade. Mas se eu falar qualidade, eu tenho que somente traçar no que diz respeito ao bem. Mas característica, para quem estudou adjetivo, é o que dá qualidade ao substantivo. O homem bom, adjetivo. Mas vamos falar característica. Ou seja, o homem bom, o homem que é bom, do seu bom tesouro, tira o bem. Substantivo. Coisas boas. E quando nós falamos de homem, qual era as principais barreiras que Jesus encontrava no homem? Jesus citou muitas e muitas vezes isto. Jesus citou muitas e muitas vezes isso. A principal barreira do adjetivo do homem chama-se hipocrisia. Depois de Satanás, foi a maior barreira que Jesus encontrou. E a palavra hipócrita significa transparecer em atos, em atitude, aquilo que não é e aquilo que não tem vontade de ser. Viver no seu próprio engano, na sua manifestação. E os grandes ícones que tiveram um espaço contributivo entre a história da humanidade, eles foram quem foram porque venceram a hipocrisia. Venceram o ato de parecer ser o que não é. E alguns deles é muito interessante, algumas frases a respeito da hipocrisia. Por exemplo, Francis La Rochefoucauld, é o nome. La Rochefoucauld. Ele diz, François La Rochefoucauld, hipocrisia é uma homenagem que o vício presta à virtude. Olavo de Carvalho diz, se a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude, o cinismo é a afirmação ofensiva do vício como virtude. William Shakespeare diz, em nome da hipocrisia, o inimigo tem prazer de citar as escrituras. William Shakespeare. E Jesus tinha essa dificuldade, porque a hipocrisia revelava vícios. Que era o homem mau, do seu mau tesouro. E por outra partida, o bem como substantivo, e o bem também como adjetivo, leva-nos à virtude. Se fosse você, traria um papel e caneta. E quando nós olhamos para esses pontos, Jesus lidando com a hipocrisia, Jesus lidou com Satanás, com 3 rebate, 3 confronto. Jesus acabou com o inimigo, mas com a hipocrisia foi vários e vários
rebate. Vários e vários em paz. O que a Bíblia diz a respeito da hipocrisia, que é um comportamento que nós poderemos estar sujeitado. Qualquer um de nós poderemos estar sujeito à hipocrisia. E ela impede de que a virtude se manifesta. Ela impede que o poder de Deus age. Ela impede a manifestação de Cristo. Qual era um dos maiores objetivos de Cristo? Que a natureza de Deus se resplandecesse em nós. E a hipocrisia, ela vinha como um impedimento para que não chegássemos ao objetivo comum, que é a estatura da varonilidade, a medida da estatura de Cristo, varão em processo de aperfeiçoamento. O que a Bíblia diz sobre a hipocrisia? Jó, capítulo 27, versículo 8. Jó, capítulo 27, versículo 8. Eu não sei como está a expressão do irmão, mas a minha expressão está assim. Jó 27, 8. Porque qual será a esperança do hipócrita quando lhe for cortada a vida? Quando Deus lhe arrancar a alma? Jesus falou diversas vezes sobre hipócritas. Mateus capítulo 6, versículo 2. Jesus, ele trouxe textos contextualizados sobre hipocrisia. Mateus 6, capítulo 6, versículo 2. Uma das primeiras expressões de Cristo a respeito da hipocrisia. Mateus 6, capítulo 2. Quando, pois, deres esmolas, não toque trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam sua recompensa. Permita-me falar um pouco dos fragmentos da hipocrisia, que muitas vezes nos diz respeito. Permita-me. E ela impede a manifestação do reino dos céus. Primeiro, a Bíblia diz em Provérbios: outro te louve a sua boca. Quem é que nunca já ouviu? Rapaz, hoje eu virei a casa. Rapaz, hoje eu arrebentei a boca do balão. Já recebeu sua recompensa. Fragmentos de hipocrisias, da manifestação dos seus próprios, das suas próprias aptidões, ou das suas próprias envergaduras, das suas próprias capacitações, dos seus próprios eus, dizendo: hoje eu estava dando óleo.
A vereda do justo é como o romper da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas quando você fala ao seu respeito, o caminho que você está seguindo é o caminho do declínio. Talvez demore um pouquinho, mas você chega lá no alto. E o que o inimigo faz? O inimigo gosta de levar a pessoa nas alturas. O inimigo gosta de levar pessoas nas alturas. E ele gosta de quem tem ostentação para alturas. E quando você está nas alturas, ele fala assim: se joga. Primeiro ele fala: se joga. Aí você resiste. Aí depois ele fala: você não tem estrutura para estar em cima. Você não foi preparado para estar em cima. Se você não se jogar, uma hora você vai cair. E despenca. Eu conheço muita gente que despencaram. E acompanha, ao andar da carruagem, novas pessoas se levantando, e ele tenta vir. Com chavos, com luio, expressões difíceis, né? Eles tentam crescer de novo, mas eles não abrem mão de mentoria, de instrução, não abrem mão de ser ensinado, mas abrem mão de se auto-vangloriar. Já recebeu a sua recompensa. Jesus falou mais largamente ainda sobre hipocrisia. Logo no capítulo 7, aliás, no versículo 5 desse mesmo capítulo, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, verdade vos digo que já receberam a recompensa. 7:5. Capítulo 7, versículo 5. Logo aí. Hipócritas. Hipócritas. Exclamando. Uma exclamação. Ok? Tira a primeira trave do teu olho. Então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão. Antes de eu começar a falar mais um pouco sobre hipocrisia, mais um versículo. 15:7. Por que Jesus falava tanto? Jesus falou muito, porque isso me incomodava. Seria muito absurdo eu dizer que nunca fiz atitudes hipócritas. E seria muito absurdo ainda vocês ouvirem isso de mim. Que eu nunca tive atitudes hipócritas. Quantas vezes a gente já não pensamos em dizer, ou a gente já falamos, dentro de nós mesmos. Hoje eu estava com a vibe. Hoje eu estava alinhado. Se eu falar que eu nunca fui hipócrita, já estou sendo hipócrita. Quantas vezes nós não negamos uma realidade do nosso interior e transparecemos um outro estereótipo? Poderíamos dizer, a hipocrisia é a arte da persuasão nociva. Hipocrisia é zona de risco para o nosso desenvolvimento pessoal, conosco, com nós mesmos ou com os nossos pares. Mas Jesus falava mais. 15:7. Por que Jesus falava tanto isso?
Mateus capítulo 15, versículo 7. Jesus falando que Isaías enxergava isso no comportamento dos pares. Acirrada competência, acirrada concorrência. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Conhece alguma atitude hipócrita? Já fez? E Jesus, uma das coisas que ele sempre falava, um dos nomes que ele mais falou, reino dos céus. O que é o reino dos céus, queridos? Engraçado que quando Jesus diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, o reino dos céus é a manifestação de Deus aqui na terra. Quando a Bíblia fala reino dos céus é uma coisa, vida eterna é outra. Reino dos céus é o Jesus reinando na terra. Jesus reinando na terra. E Jesus fez diversas comparações sobre o reino dos céus. E o reino dos céus era comparações. Um tesouro no campo. O reino dos céus é semelhante a um pai de família. O reino dos céus é semelhante a um administrador. Jesus comparava o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um homem que conferiu a um 3 talentos, a outro 2 e a outro 1. A um 5, a outro 2 e a outro 1. Fazendo comparações. E Jesus dizendo, o reino dos céus é simples. É simples. Você quer ser grande no reino dos céus? Seja o menor. Você quer ser grande no reino dos céus? Seja você mesmo. Você quer ser grande no reino dos céus? Deixa Cristo resplandecer. Quando você ser você mesmo e deixar Cristo resplandecer, ainda que a hipocrisia tenta envolver os teus caminhos, mas você será uma influência para uma geração. Só será influência para a geração quem conseguir vencer as guerras que resplandecem vícios. E vícios é sinônimo de hipocrisia. Vícios são comportamentos que vai fragmentando a natureza de Deus no homem. Aí Jesus ele fala em Mateus 23. Fica tranquilo, não vou cansar ninguém. Mateus 23, ele trouxe um capítulo todinho, apesar das outras expressões. Quem são os hipócritas? Primeiramente, quem são os hipócritas? Trava-reinos. Quem são os hipócritas? Os tranca-reinos. O que eles querem? Eles querem que ele sobressalta e você não. Você encontrará hipócrita até mesmo na sua igreja. Pessoas de vícios, que ela jamais vai admitir que você cresça. Jamais vai admitir que você seja um obreiro preparado. 23:13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais
nem deixais entrar os que estão entrando. Eles trancam o reino. Eles tentam impedir que você seja usado, que você cresça no reino, que você, sendo uma semente, um grão de mostarda, cresça e apareça, para que o nome do Senhor resplandeça. Eles sabem que se você vencer os vícios e receber a virtude, como diz a Bíblia, recebereis a virtude a descer sobre vós o Espírito Santo. Eles sabem, se você se infiltrar no reino, Deus vai te levantar. Deus vai fazer você um grande obreiro, uma grande obreira, preparado, ensinado, mentoreado, discipulado. As grandes personalidades sempre têm profundas referências. Diga quais são as suas referências, que eu direi quais serão os teus caminhos. Se as suas referências for fraca, o seu ministério será de ruína. Quais são as suas referências? Se as suas referências têm princípios e raízes. Referências sem princípios e sem raízes, andar por caminho da hipocrisia, a disseminação do seu próprio eu e do seu próprio ego. Busque as grandes personalidades. E quem você se inspirou? Em alguém que deu certo. Se inspirarmos em pessoas que vivem de uma vida ilusória, fantasiosa, nós teremos futuros ministérios ilusórios e fantasiosos. Os tranca-reinos tentam maquiar a sua mente. Eles jamais querem ensinar o que é certo, pois é mais fácil criar fantasias que te atraem do que falar a verdade que te distancia para a maturidade. É trancar os viés de acesso de tesouros, de bons tesouros, de bons tesouros. Ninguém gosta de passar viés de acesso de bons tesouros. Lembro que eu estava na faculdade, o professor falou uma história de um macaco, de um grupo de macacos. E sempre o dono, a pesquisa colocava bananas para ele. Para um, colocava bananas para um. Bananas para um. E ele ia e dividia com os outros. Ele ia e dividia com os outros. O dia que colocou uma comida diferente, ele trancou-se e não quis dividir com os outros. O que é corriqueiro, todo mundo gosta de dividir. O que é novidade, todo mundo quer trancar somente para si. Os tranca-reinos, eles impedem o lugar de adquirir riquezas espirituais. O tranca-reino estava impedindo que Paulo disse: o reino dos céus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eles não queriam que a massa tivesse acesso ao conhecimento. O que uma nação, um país, que quer ter uma massa de 10% de pessoas ricas e os demais pobres miseráveis? Fala-se do Haiti, né? O Haiti, 10% da população é enriquecida. O Haiti, as melhores ilhas paradisíacas, próximo ao Caribe,
O Haiti, se tivesse uma distribuição de renda, seria um país estável. Por que não falar do nosso Brasil? Se tivesse a distribuição de renda equilibrada, seria o país mais rico do mundo. Mas a riqueza está concentrada em um grupo. E os tranca-reinos, eles não querem ver pessoas indo ou adquirindo conhecimentos. A nossa educação é uma educação mecanizada. Educação mecânica. Nós não aprende a pensar, não aprende a ler, não aprende a calcular, aprende a decorar. E é assim que os tranca-reino faz, mecanizar, deixar as pessoas se transformar em um espectro. As pessoas não conseguem se identificar e se libertar-se. Eles não entram e não deixam entrar os que estão entrando. Não querem mostrar os viés de acesso do teu êxito. Quais são os caminhos que você dará certo na vida? Mas Jesus quis quebrar isso. Eu vou tirar todos esses hipócritas do caminho. E ele fala mais ainda, antes de eu entrar em uma aplicação segundo o Espírito, versículo 14: ai de vós, escribas hipócritas, porque devora as casas das viúvas para justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo mais severos. Ai de vós, hipócritas, porque rodeai o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito tornar filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias de cego, dizer: quem jurar pelo santuário? Isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. O 23: ai de vós, fariseus hipócritas, porque dai dízimos de hortelã, do endro, do caminhos, e tende negligenciado os preceitos os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, escribas hipócritas, porque limpais os interiores do copo, do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapinas e intemperança. Quer ser obreiros? Explore os bons tesouros do homem bom. Explore as suas qualidades. Explore o que o Espírito tem a manifestar. Quer ser um obreiro proficiente, se destacar para que o nome de Cristo se destaque mais ainda. A Bíblia diz: em Lucas, o Espírito Santo me revelou agora. Aleluia. Aleluia. Lucas capítulo 1. Aleluia. Olha o que aconteceu. Nos dias de Herodes, rei de Judá, houve um sacerdote chamado Zacarias. Capítulo 1, versículo 5. Quando nós vamos ler, queridos, Deus revelou no meu coração
Vamos ler Lucas capítulo 2. Perdão, queridos, capítulo 3. Capítulo 3, perdoe-me. Isso não faz parte. Não faz parte do que eu preparei. Ó, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe tetrarca da região da Eruteia, e Traconites, Elisânias, tetrarcas de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás. Eu vou ler de novo. Glória a Deus. Vai ter coisas que Deus vai revelar para você, mas não vai revelar para a gente grande. Quando você explorar o que o Espírito colocar no seu coração, quando você ser você mesmo. Eu vou ler de novo. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, no 15º ano do reinado de Tibério César, o reinado de César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Tracanoide, duas províncias, Elisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. César estava no palácio, dominando tudo, e ali estavam os seus súditos, que não eram pessoas pequenas, governadores, pessoas de autoridades. Pôncio Pilatos nem se fala, governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, e o irmão de Herodes, Filipe tetrarca da região de Itureia, e Traconites, Lisânias, um homem muito poderoso, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Levante tuas mãos. Jesus uma vez disse assim: Pai, graças te dou, porque revelastes estas coisas não aos sábios e instruídos, mas destes aos teus pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, Pai. O apóstolo Paulo diz: os mistérios que foram ocultos desde os antigos, agora foste revelado aos santos. E Jesus disse o que estava escrito nos profetas: abrirei minha boca por parábolas, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. O que Deus tem para revelar nesta noite, para o seu ministério fluir. Você pode estar aonde for, no lugar mais simples, esquecido,
rejeitado, mas a palavra de Deus vai de encontro aonde você está. O Espírito de Deus vai te preparar. Aleluia. Isso aqui não são coisas para hipócritas, são coisas para quem está buscando a Cristo, vivendo em Cristo. Isso aqui é para quem se entrega de alma, do interior, do íntimo. A capacitação do alto vem de Deus, vem do Senhor. Aleluia. Oh glória. O Senhor dizendo: os hipócritas saem, mas eu tenho curso, tenho diplomas, sai. Sou governador, sou doutor, sai. Sou isso, sou aquilo, sai. Aí vem Pedro e diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. Jesus olha para ele e diz: Pedro, Simão, chamarás Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus nessa noite está levantando pastores, evangelistas. Deus nessa noite está selando o seu ministério. Deus nessa noite está te levando para um caminho que jamais você vai esquecer. Poderia aqui estar um grande nome, eu não vou citar nome aqui, está gravando. Um grande nome, um grande doutor espiritual, um grande pastor, para precisar de alguns crerem que há uma chamada muito forte hoje na sua vida. Poderia estar Eduardo Reis, poderia estar aqui Augusto Nicodemos, poderia estar aqui Hernandes Dias Lopes, ou Paulo Júnior, ou até mesmo o pastor Silas Malafaia, homem de respeito, Dr. Mark Murdock. Precisaria dele para fazer você acreditar que há um chamado pastoral na sua vida? A palavra poderia ir para César, a palavra poderia ir para Herodes, ou melhor, vamos esquecer Herodes, vamos esquecer Pilatos, vamos esquecer Lisânias, vamos esquecer Filipe, mas vamos aqui falar Anás e Caifás, somos sacerdotes. A palavra poderia vir para eles. João estava onde? No deserto. O Espírito rodou no palácio imperial de César. É muita hipocrisia aqui, não dá. O Espírito rodou sobre Herodes, esse não. Esse Herodes, um dia ele vai subir no altar, vai colocar o seu melhor terno, vai fazer uma grande conferência. Um dia ele vai fazer isso, vai pregar o maior discurso, mais profundo de que Marco Túlio Cícero, o homem mais profundo na oratória, o rei da oratória chamado Marco Túlio Cícero. Herodes foi muito mais profundo do que ele. Herodes reuniu todo mundo. Havia uma inimizade muito grande entre Herodes e
e o povo da Galileia, da Judéia, que eles tinham uma vantagem comparativa comercial. Eles comercializavam, eram clientes, eles estavam brigados. A Bíblia diz que Herodes pegou o seu melhor terno, o seu melhor traje real, e a Bíblia diz que ele começou a vociferar. E quando ele começou a pregar, falaram: isso não é um homem, isso é um Deus. Quando falou isso, era somente Herodes fazer assim, olhar para o céu e dizer: Senhor Deus, toda a honra e toda a glória é para ti. Senhor, se eu preguei bem, Senhor, se eu fui usado, Senhor, se o Senhor envergou a casa, se o Senhor sacudiu a igreja, se o meu nome está em um monte de cartazes, se eu tenho uma igreja cheia, se a minha igreja está lotada, Senhor, a glória é para ti. Eu estou vendo aqui gente que vai ser muito usada nas mãos de Deus, muito usada, muito usado. Quando alguém falar: você pregou muito, não dê um sorrisinho. Se for preciso, fechar a cara e dizer: a Deus seja toda a glória. Deus vai usar vocês que estão aqui muito, muito. Levante a mão mais uma vez. Eu estou sentindo uma glória. Eu estou ensinando, eu não estou pregando. Eu estou sentindo uma glória aqui. Eu não vim para pregar, eu vim para ensinar com compromisso. Mas levante a mão. O Senhor está entregando uma unção muito poderosa sobre a tua vida hoje. Uma unção poderosa. Uma unção transformadora. Uma unção para dividir as águas na sua vida. Uma unção extraordinária. O Espírito Santo está aqui. Ele pega nas tuas mãos e sacode, dizendo: recebe este ímpeto de unção. Hoje desce uma unção transformadora em seu ministério, na sua chamada. Está sendo hoje. Recebendo a capacitação do alto. A palavra de Deus está vindo ao seu encontro agora, mudando a sua vida, a tua trajetória, o teu caminho agora. Há uma unção poderosa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Jesus estava levantando 12 homens para fazer o mundo de outra forma. Desses 12, um se perdeu. Porque ele era um homem mau e tirou coisas mal do seu mau tesouro. Jesus, ele faz com que, primeira, Jesus nos revela que Deus nos conhece. Jesus revela que Deus nos conhece. E Deus, ele conhece. E o que Deus faz quando nos conhece? Primeiro, ele nos sonda. Mas para o Senhor sondar, precisa ter algo que chama atenção. Você só observa, analisa aquilo que chama atenção. Nós, como ser humano, não conseguimos contemplar todas as coisas.
Você vai para uma viagem de trem, para chamar sua atenção tem que ser alguma coisa diferenciada. Você vai para uma viagem de carro, pega as estradas, para chamar sua atenção tem que ser alguma coisa diferenciada. Deus, ele conhece-nos. Deus conhece todo homem, mas para sondar são poucos. Deus conhece o pensamento dos homens, mas para sondar são poucos. Para sondar são poucos. E o que chama a atenção de Deus? Deus não trata todos da mesma forma. Porque se Deus tratasse todos da mesma forma, ele não seria verdadeiro. Nenhum pai, por mais que ame todos os filhos, ele não trata todos da mesma forma. Se você trata um amigo, todos os amigos, da mesma forma, você não está sendo verdadeiro. Para tratar um amigo da mesma forma, todos têm que ser do mesmo jeito com você. E cada um tem atitudes, comportamentos, no que diz respeito a você mesmo, diferente. Quando Deus começa a sondar, é porque alguma coisa chamou a atenção. Deus, ele conhece todos, mas sondar são poucos. Primeiro, quem Deus sonda? Aqueles que desejam fazer algo para Deus. Quando Deus sonda, ele começa a preparar caminhos de excelência. Caminhos de excelência. Quando ele começa a sondar, ele inicia o processo de caminhos de excelência. Mas para Deus sondar, é necessário ter desejo de fazer a obra. A iniciativa de estar aqui é um desejo de fazer a obra. Deus parte a sondar cada vós outros a partir dessa iniciativa, desejo de servir a obra. Deus já está sondando. Eu vou concluir. Depois de Deus sondar, ele prova. Salmo 139. Salmo 139. Por que Davi chamou tanta atenção de Deus? Por que Davi chamou tanta atenção de Deus? Por que Davi chamou tanta atenção de Deus? Deus conhecia todos os teus irmãos. Conhecia todos os teus irmãos. Mas Davi chamou a atenção de Deus. Davi foi sondado. E Davi compôs Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Davi percebeu que o Senhor estava sondando ele. Sondando ele. Depois de Deus sondar, Ele está te sondando pelas suas atitudes e iniciativas. Deus sonda por atitudes e iniciativa. Olha só, sonda por atitude. Atitude, característica, adjetivo. Atitude, iniciativa. Verbo transitivo direto, iniciar. O homem do bom tesouro, o homem bem do bom tesouro. Primeiro, adjetivo. Deus, você tomou a iniciativa de uma atitude boa. Querer
se aprofundar, fazer a obra. Adjetivo. Quando Deus sondou isso em Davi, Deus quis provar o coração. Deus prova o coração. Deus prova. Depois de Ele te sondar, Ele vai olhar o que está dentro do coração. Primeiro, atitude, iniciativa. Depois, ver qual é a motivação, qual é a intenção. Tem muita gente que fazem, mas com atitudes errôneas. Judas fazia tanta coisa, fazia tudo bonitinho. Jesus começou a sondar Judas. Mas quando entrou dentro do coração, já viu tudo. Olha o que Jesus fez. Jesus provou Judas. Vou provar ele. Se procederes bem, certamente serás aceito. Se procederes mal, o pecado jaz à porta. O teu sentimento é contra ti, e a ti cumpre dominar. Quando Jesus prova, já estou terminando essa primeira parte. Quando Jesus prova, Ele quer ver a sua resposta diante da provação. Aí diz: ninguém ia ser provado, diz Tiago, lá em Tiago. Ninguém ia ser provado, diz, de Deus, eu sou tentado. Mas onde Deus prova? Nas suas aquisições. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Há uma diferença de ser tentado e ser provado. Deus prova, Deus não tenta. Deus prova, Deus não tenta. Mas o diabo tenta. Mas a Bíblia diz que Deus prova o coração. Quando Deus prova o coração, Ele vê o que está dentro. E quando Ele vê o que está dentro, o que Deus faz? Esquadrinha o coração. Esquadrinha o coração. Jeremias, capítulo 17. Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das tuas ações. Nessa noite, a chamada é muito forte. Sobre a sua vida é muito forte. Mas Deus está te sondando. E Ele vai começar a esquadrinhar o coração. Quando Deus começa a esquadrinhar o coração, provar o coração, é o processo de elevação. Como que Deus prova? Permitindo você crescer. Permitindo você crescer. Provo isso na Bíblia, provo. Ele provou o coração de Uzias, o rei Uzias. A Bíblia diz que Deus provou o coração de Uzias. Como que Deus provou o coração de Uzias? Exaltando ele. Mas Deus, Ele prova para ver até que ponto vai a sua humildade, o teu crescimento. Se você subir um degrau, você é capaz de descer um degrau para ajudar quem está embaixo a subir junto com você? Ou você, como escreveu Arthur Schopenhauer, quando você está subindo, está sendo a referência, tenho medo de que quem está atrás
face. O maior e melhor líder é aqueles que vê o liderado passando o seu estágio. O maior e melhor pregador é aquele que instrui alguém a pregar e vê que aquele que foi instruído prega mais do que ele. E o fato de ele pregar mais do que você nunca vai te inferiorizar. Vai fazer você se inspirar mais ainda, porque as bases dele vêm da sua instrução. Fica de pé, por favor, amados. A capacitação do alto, curso preparatório para o obreiro, simplesmente é saber lidar com aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Saber lidar com aquilo que Deus vai pôr nas tuas mãos. A gente vai fazer aqui certificado de formação. Certificado de formação. Não é consagração. Não é consagração. É formação. É formação. Isso aqui é um curso. É um curso para evangelistas. Isso ainda não é a unção, consagração de evangelista. Consagrado, você vai estar designado para um cargo de evangelista. Evangelista é um ministro. Evangelista é um pastor. Mas a capacitação, ela é uma instrução. O dia que vir a consagração sobre a tua vida, você está capacitado. Curso de preparação para obreiros. Aqui vai ter pessoas na igreja que vão ser separadas, consagradas para diáconos, mas com a formação de evangelistas. Vai depender da sua procedência. O caminho já está traçado para evangelista. O Senhor colocou no meu coração isso. Formação de evangelistas. Que numa instituição, para você chegar a evangelista, para ser consagrado evangelista, em uma instituição de peso, tem gente que leva 30 anos e ela não é consagrada evangelista. Mas tem gente que já está capacitado, mas não é consagrado. Mas tem gente que está consagrado e nunca foi capacitado. Davi foi consagrado, ungido a rei, mas ainda não estava capacitado. Mas tinha gente que estava capacitado e a sua unção como rei nunca foi confirmada. Sabe quem? Saul. Saul nunca foi confirmado como rei. Está na Bíblia. Está na Bíblia. É fácil. Eu não vou achar o texto agora. Está na Bíblia. É fácil. Pega o Google depois, você vai ver lá. Nos últimos capítulos de Saul, da vida de Saul, Saul não foi confirmado como rei. Saul nunca foi confirmado como rei. Ele foi príncipe. Ele foi príncipe. Ele tinha toda a preparação, mas não foi confirmado. Davi não tinha preparação e foi confirmado. Depois de 14 anos, Davi recebeu a preparação e foi conclamado rei. Ou seja, Saul estava preparado, mas não recebeu a unção, a confirmação de rei. Davi não estava preparado, mas recebeu.
Existem pessoas que estão recebendo uma capacidade do alto, mas não querem submeter a preparação. Tantos novos evangelistas, novos pastores, mas não querem submeter a preparação. Não querem um mentor, não querem um líder, não querem ouvir, não querem sentar, participar de cultos de ensinos e estudos bíblicos. Não querem. Não querem ter mestres próximos, não mestres de mídias. Mestres de mídias tem muito. Sobe aqui, Vinícius. Mestre é aquele que você só quer ouvir ele abrir a boca. Fala alguma coisa. Eu tive um mestre que ele não foi reconhecido, mas até hoje eu tenho ele como mestre. Até hoje eu tenho ele como mestre. Nós tivemos pessoas, aqui está o Everton, que foram pessoas que nos instruíram na Bíblia. Pessoas simples, mas ela sabia um pouco mais, nos instruiu. Mas a gente estava ali só para ouvir ele abrir a boca. Fala alguma coisa, só para ouvir ele abrir a boca. Soltar conhecimentos. Mestres têm desejo de ficar perto dele, ouvir ele, andar com ele. A dificuldade hoje é as pessoas encontrarem mestres. Somente você parar para ouvir ele, ter gosto de ouvir a pessoa contar sobre experiências de vida, experiências bíblicas e conhecimento. Só colar nele, andar com ele, falar com ele, prosear com ele, dialogar com ele. A dificuldade hoje de se encontrar mestre, que nem Elias e Eliseu. Elias falava, gruda em mim, Eliseu. Só me observa. Só observa. Só vê o que eu estou fazendo. Será que os mestres sumiram? Ou nós estamos desprezando-os? Aquele que tem um conhecimento, Deus sempre vai colocar alguém superior próximo de você. Alguém que tem mais entendimento, que conhece mais, está mais profundo. Mas muitas vezes você rejeita. Ele tem algo a mais para revelar, que vai contribuir para o seu desenvolvimento. Mas você despreza. Às vezes o mestre está perto de você. Ele vai destruir para a vida, para o ministério, para a caminhada. Como era bom às vezes nós ouvir os nossos avós, os nossos pais. Só abrir a boca, sentar e ouvir história. Sabe como era o conhecimento de Israel, do povo judeu? Era sentar e ficar ouvindo os mais velhos. Experiência de vida. Os judeus é a única ciência no mundo que é por experiência, acontecimento. A Bíblia diz que eles tinham que contar tudo que aconteceu lá atrás. Tudo que aconteceu lá atrás, tudo que Deus fazia, tinha que contar. Qual era a educação dos judeus? Era contar o que Deus fez lá atrás, os acontecimentos sucessivos. Essa era a educação dos pequenos judeus. Falar sobre a lei de Moisés e contar o que aconteceu. Quando eles pararam de contar o que aconteceu, o povo foram perdendo o princípio. Qual era o princípio da geração antiga? Era só ouvir os avós e os pais.
avós e os pais. Geração de hoje, os pais falam muita besteira, né? Mas os pais têm algo mágico. Por mais que são besteira, são instruções. Sentar para ouvir historinhas do passado que o pai e a mãe vivenciou, isto é, instrução. Sentar e ouvir o que uma pessoa que tem experiência de ministério, isto é, instrução. Sentar e ouvir uma historinha tão imbecil do vô e da avó, isto é, instruções. Feche os teus olhos. Dá instrução ao sábio. Deus está te capacitando nesta noite. Deus está te capacitando nessa noite. A capacidade vem do alto. Mas a mentoria vem dos mestres aqui na terra. A instrução. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor está nos instruindo. Te damos graça, Pai. Te bendizemos. O teu Espírito está aqui, Pai. Nos instrui, Senhor. Nos instrui, Deus, no poder do Espírito Santo. Dá-nos a capacitação do alto. Nós precisamos de Ti, Pai. Dá-nos capacitação do alto, Pai. Nós Te queremos, Pai. O Teu Espírito abre nossa mente. Prepare nosso caminho. Prepare, Pai, nosso espaço. Se a exaltação, meu Pai, que seja para a glória do Teu nome. E que o nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Kenny, dá para preparar um hino? Por favor. Tem playback, tá? Não precisa. Vai sem playback mesmo. Ouça o que eu vou falar aqui hoje. Daqui 5 anos, terá pastores daqui. O ministério aqui, a Defauni, é para instruir novos pastores. Não precisa ser pastores só ligados a Defauni. Pastor Evandro, eu estou saindo daqui e vou abrir meu ministério. Eu vou glorificar e saber que foram levantados das instruções vindas do alto. Deus está levantando aqui pessoas de êxito, em nome de Jesus. Só da Igreja Capaz do Senhor Jesus Cristo. Saindo daqui abençoada. Tenho certeza que cada um de vocês aqui também está saindo. Deus abençoe, pastor Evandro. Quero louvar um louvor bem conhecido, creio que por todos aqui. Então peço que vocês me acompanhem. Amém? Vai dizer assim, ó. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá.
Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Vamos repetir isso. Que pode o vento soprar, pode que acontecer o que acontecer, mas os planos de Deus vão se frustrar. Declara para si mesmo, acreditando no que você está louvando, no que você está louvando ao Senhor. Que vai dizer assim, ó. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Agradeço a minha oportunidade, Deus abençoe. Glória a Deus. Amados, ainda de pé, em nome de Jesus, ainda de pé, nós já vamos concluir o dia de hoje. Amados, primeiro para os irmãos, nós vamos ter sorteios aqui, tá bom? No final, no último dia. Tá? Nós vamos pegar os nomes que estão sendo confeccionados. E também, amados, nós vamos estar fazendo um certificado, mas é personalizado, tá? Com a DeFaune, certificado de participação do curso preparatório para obreiros de evangelistas formados, tá? Porque cada um tem seus ministérios aí. O pastor vai falar, como assim evangelista? Você está nem sendo consagrado? É curso de formação para evangelistas, tá? Evangelista, pregadores da palavra, com o nome da pessoa. O curso é totalmente gratuito. A gente só vai pedir ajuda para o custo de cada impressão, tá bom? De cada impressão, vai depender do material. E é necessário que, para receber o certificado, participam de todos os dias, querido. Façam um esforço para vir, estejam presentes nessas 4 segundas-feiras. Sei que alguns têm compromissos. Teve gente que não veio hoje, vai ser difícil para dar certificado. A pessoa não está participando, então vai ser difícil. Ela pode vir participar do sorteio, mas não do certificado. O certificado é para quem participar dos 4 dias. E eu tenho certeza que esse certificado vai contribuir para a sua formação ministerial. Para a sua formação ministerial, aonde vocês forem. Aqui nós vamos ter separação de obreiros em setembro, aqui na DeFaune. Esse trabalho é interdenominacional. Interdenominacional. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria chamar o diácono Everton aqui para estar orando. Everton, em nome de Jesus, vai estar orando para a gente dar o término. E os irmãos, por favor, depois não esqueçam de dar os nomes completos ali. Das meninas eu já peguei já, tá bom? Eu vou pular das moças, das obreiras do Senhor. Obreiros do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor,
pela oportunidade, Deus, de estarmos aqui, Senhor, reunidos nesta noite, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, Pai, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, pela manifestação, ó Deus, que o Senhor nos trouxe a alegria nesta noite, ó Pai, pela vida, Senhor, do pastor Evandro, ó Deus, a qual o Senhor colocou em seu coração, ó Pai, num tempo, ó Pai, muito oportuno, Senhor, tempo, ó Pai, a qual as pessoas, ó Deus, estão, ó Pai, se desviando, Senhor, por falta do Teu ensinamento, da Tua palavra, Senhor. Por isso, ó Deus, eu saio daqui nesta noite alegre, ó Pai, Senhor, e fortalecido, Senhor, pela instrução, ó Pai. Senhor, nós te damos graças e te pedimos, Senhor, a Tua proteção, Senhor, para que possamos, ó Deus, voltar, Senhor, para os nossos lares em paz, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de todo mal, Senhor, e nos dá força para continuar, Senhor, até o dia da Tua vinda, ó Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Queridos, a gente não conseguiu, por causa da correria, fazer as apostilas. Mas no próximo, na verdade, a apostila vai ser em forma de livro, tá? É o próximo que a gente for fazer. E o anseio nosso, depois desse CPO aqui, dessas 4 segundas-feiras, o anseio nosso é que a partir de setembro, pelo menos uma segunda-feira no mês, fazer o CPO. Hoje nós estamos no número reduzido, mas eu creio que vai crescer. E os próximos, amados, nós vamos ter aqui, começar das 7h30, e vai ter 2 palavras, nos próximos que eu pretendo fazer. 2 palavras. Uma palavra, digamos, das 15 para as 7, até as 8h30, e a outra palavra das 8h40, estourada até 9h20, 9h15, 9h20. Os próximos serão que a gente vai fazer. Vai ter participação de vocês pregando, e outra pessoa pregando que a gente vai convidar também. Eu vou fazer questão, queridos, de colocar todos vocês que estão participando aqui para estar pregando também. Eu vou fazer questão nas próximas sucessivas, do próximo mês. Vocês podem ter certeza que nós vamos estar com os dados aqui e vamos estar colocando vocês para estar pregando aqui também. Amém? Deus abençoe a todos, obreiros da casa. Vamos orar para... Já orou? Vamos dar a bênção apostólica, né? Amados, se puderem, convide alguém para vir na próxima segunda-feira, tá bom? Eu não vou poder dar um certificado de evangelismo, porque a pessoa não está participando, não sabe o que está acontecendo, não pegou o começo, mas dá para dar um certificado de participação. Participação, também participar do sorteio, né? Deus abençoe. Vamos orar. Vamos abençoar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, misericórdia. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos. Quem quer a bênção, diga. Amém. O nosso grito de guerra aqui é: somos uma família. Glória a Deus.